Em 30 de junho de 2025, o Canadá alcançou um marco histórico ao enviar oficialmente sua primeira carga de GNL para a Ásia, encerrando mais de 3 décadas de dependência total de gasodutos que passavam pelos Estados Unidos. Anteriormente, o Canadá precisava bombear 8,8 bilhões de pés cúbicos de gás para seu vizinho diariamente, gerando uma receita estimada em 8 bilhões de dólares americanos somente em 2024. Tudo isso sob o rígido controle das tarifas de Trump, uma medida arriscada capaz de causar danos a longo prazo à economia nacional. Nunca antes os espectadores testemunharam um corte de energia tão ousado. Trump ficou de mãos vazias, enquanto China, Japão e Coreia do Sul correram para garantir GNL limpo e barato com uma velocidade de entrega sem precedentes. As tensões econômicas e comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá têm escalado sem perspectiva de fim. Mesmo após ambos os lados concordarem em atrasar as tarifas por 30 dias, Washington já havia imposto uma série de tarifas de ataque preventivo para apertar o cerco a praticamente todas as importações de seu vizinho do norte. Em 4 de março de 2025, a administração Trump impôs uma tarifa de 25% sobre a maioria das exportações canadenses para os Estados Unidos, enquanto designava produtos de energia, incluindo gás natural, para uma taxa de 10%. Um alarme generalizado se espalhou pelo setor de petróleo e gás do Canadá quando seu mercado doméstico, que respondia por quase 100% de seu gás exportado, de repente se tornou muito menos competitivo. Para contextualizar, o GNL, ou gás natural liquefeito, é gás natural resfriado a menos 165 graus Celsius e convertido em forma líquida, reduzindo seu volume em mais de 600 vezes, o que facilita o transporte por navio-tanque para regiões sem acesso a gasodutos. O GNL não é apenas uma fonte de energia mais limpa em comparação com carvão ou petróleo, mas também uma matéria-prima crucial para a geração de energia, produção de produtos químicos e aquecimento. Com o consumo global em ascensão, especialmente na Ásia, o GNL tornou-se uma commodity estratégica que determina tanto a posição econômica quanto a segurança energética das nações. A tarifa de 10% dos Estados Unidos tornou o Canadá mais vulnerável do que nunca, visto que, até então, cerca de 8,8 bilhões de pés cúbicos de gás por dia haviam fluído pela fronteira, gerando uma robusta receita de 8 bilhões de dólares americanos apenas em 2024. Mesmo uma tarifa inferior a 25% foi suficiente para fazer os preços de venda nos Estados Unidos dispararem. Enquanto os produtores americanos desfrutavam do benchmark Henry Hub a uma média de 3,746 dólares americanos por milhão de unidades térmicas britânicas, mais de 5 vezes o índice AEO do Canadá de 0,714 dólares americanos por milhão de unidades térmicas britânicas. Quando o preço base já estava alto e, em seguida, foi atingido com o imposto de importação, a LNG Canadá perdeu sua vantagem de preço, colocando muitos contratos de médio e longo prazo em risco. O efeito cascata foi uma cadeia de suprimento subitamente lançada em um jogo de alto risco. Os compradores americanos, acostumados ao gás canadense barato e confiável, tiveram que repensar sua estratégia. Ou aceitavam GNL dos Estados Unidos mais caro ou recorriam à Europa e à Ásia, onde os custos de envio são mais altos e os tempos de trânsito mais longos. Enquanto isso, clientes na Ásia, particularmente China, Japão e Coreia do Sul, prestaram atenção quando o Canadá enviou sua primeira carga de GNL para a Ásia em 30 de junho de 2025, abrindo um novo canal de suprimento que contornou completamente as tarifas dos Estados Unidos. É precisamente por isso que o projeto canadense LNG Canadá, de 40 bilhões de dólares canadenses, nunca foi tão crítico para a ambição do Canadá de diversificar seus mercados e mitigar o risco de tarifas. Além de perder sua vantagem competitiva, o Canadá também enfrentou o ônus de altos custos operacionais e de infraestrutura no norte da Colômbia Britânica, muito mais altos do que projetos comparáveis nos Estados Unidos ao longo do Golfo do México. Regulamentações ambientais mais rigorosas e custos de empréstimos elevados inflacionaram as exigências de capital do projeto, forçando os parceiros Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi e Kogas a considerar dobrar a capacidade somente se garantissem compromissos de compra de longo prazo de compradores asiáticos e europeus. Em suma, o golpe tarifário de Trump fez mais do que minar os ganhos fáceis do Canadá no mercado dos Estados Unidos. Forçou Ottawa a buscar urgentemente uma rota marítima para a Ásia. Preços base baixos, escala massiva e pressão tarifária criaram uma narrativa dramática na qual a alavancagem do mercado de GNL poderia se tornar a válvula de segurança do Canadá ou afundá-lo sob custos e riscos esmagadores. Após a crise tarifária com os Estados Unidos forçar o Canadá a encontrar uma nova saída, o projeto LNG Canadá surgiu como um raio de luz estratégico. Uma joint venture de 40 bilhões de dólares canadenses entre Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi e Kogas decidiu construir um superprojeto no porto de Kitima, na Colômbia Britânica,
projetado para transformar o gás de xisto de Montney em GNL para exportação marítima conveniente. Superando inúmeros desafios de terreno acidentado e custos crescentes, o projeto concluiu o gasoduto Coastal GasLink de 670 km, ligando a região de Dawson Creek à costa oeste e abrindo caminho para o gás fluir diretamente para a planta de liquefação. Crucialmente, graças ao seu acesso direto ao Pacífico, a LNG Canadá pode encurtar a viagem para o Japão, Coreia do Sul ou China de cerca de 20 dias, se roteada pelo Canal do Panamá, para apenas 10 dias, evitando também os riscos das rotas de navegação tradicionais. Além disso, este projeto pontua alto em ESG, ambiental, social e governança. Para garantir o desenvolvimento sustentável, a Joint Venture assinou mais de 5,8 bilhões de dólares canadenses em contratos com empresas locais e a comunidade indígena Isla, enquanto criou empregos para mais de 50 mil trabalhadores canadenses ao longo de 7 anos de construção. Não só compra equipamentos localmente, mas os empreiteiros Isla também receberam participações no projeto Coastal GasLink, permitindo à comunidade preservar sua cultura e compartilhar diretamente na colossal receita. No lado da tecnologia, a instalação de Kitima usa 2 trens de liquefação com uma capacidade combinada de 14 milhões de toneladas por ano, o suficiente para atender a crescente demanda na Ásia e na Europa. Equipamentos fornecidos pela JGC Japão e Fluor Estados Unidos, movidos pela energia hidrelétrica limpa da Colômbia Britânica, ajudam a minimizar as emissões de dióxido de carbono, tornando a LNG Canadá um dos exportadores de GNL com menor pegada de carbono do mundo. No entanto, nenhum sucesso é isento de desafios. Os custos de construção e operação no clima congelante do norte da Colômbia Britânica são muito mais altos do que os projetos ao longo da costa do Golfo dos Estados Unidos, enquanto regulamentações ambientais rigorosas forçaram a Joint Venture a investir em controles adicionais de emissões e proteção da biodiversidade. É por isso que o governo provincial ofereceu incentivos de imposto de carbono e imposto sobre vendas para aliviar o ônus dos investidores. Mas esses incentivos também geraram preocupação pública sobre responsabilidade social corporativa e benefício comunitário. A jornada do sonho de diversificação de mercado para a realidade apenas começou. Mas a partida daquela primeira carga do porto de Kitima confirmou que o Canadá não está mais encurralado pelas exportações de gasodutos dos Estados Unidos. Em vez disso, abriu ousadamente suas asas em direção à China, Japão e Coreia do Sul, nações ansiosas por energia limpa, com preços competitivos e entrega rápida. Esta não é meramente uma retaliação tarifária de Trump. É o ponto de virada que transforma o Canadá em um jogador formidável no mapa global de energia. Em meio a uma crise energética global e sanções crescentes sobre o gás russo, a Ásia está correndo para garantir GNL limpo e geopoliticamente neutro. E isso apresenta uma oportunidade de ouro para o Canadá. Japão, Coreia do Sul e China anunciaram planos para eliminar gradualmente o gás russo e as importações tradicionais de carvão em favor de fontes de GNL com alta confiabilidade e mínima exposição geopolítica. O Japão, com mais de 80% de sua geração de energia dependente de gás importado, comprometeu-se a adicionar pelo menos 20 milhões de toneladas de GNL por ano a partir de 2026. A Coreia do Sul propôs expandir sua capacidade de armazenamento de GNL em 50% na próxima década, e a China assinou rapidamente uma série de contratos de longo prazo para garantir suprimentos estáveis antes do próximo inverno. Foi nesse cenário de alta demanda que a primeira carga de GNL do Canadá, partindo de Kitima, zarpou em 30 de junho de 2025. O Gazlo Glasgow partiu carregado com 2,6 milhões de toneladas de GNL Premium com destino à Ásia, inaugurando um novo corredor de energia que contorna tanto os gasodutos quanto o arriscado Canal do Panamá, reduzindo o tempo de trânsito de cerca de 20 dias para apenas 10 dias. Cada viagem economiza dezenas de milhões de dólares americanos em custos de envio. A partir de 2026, a LNG Canadá planeja operar mais de 170 viagens anuais para portos no Japão, Coreia do Sul e Singapura, estabelecendo um ritmo recorde para as exportações de gás do Canadá. Este marco é mais do que um sucesso comercial. É uma declaração ousada de que o Canadá contornou a pressão tarifária dos Estados Unidos e se libertou de seu monopólio de gasodutos. A mudança da Ásia em direção ao GNL limpo e neutro desencadeou uma demanda enorme, impulsionando a LNG Canadá à sua capacidade inicial de 14 milhões de toneladas por ano. Os parceiros Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi e Kogas estão avaliando uma duplicação da capacidade para 28 milhões de toneladas anualmente, com o objetivo de colocar o Canadá entre os 5 maiores exportadores globais de GNL. A Reuters relata que uma decisão final de investimento na fase 2 é esperada pouco antes da fase 1 atingir a produção total, a fim de capitalizar o impulso do mercado asiático. Este novo mercado não apenas gera receita, mas também reduz drasticamente o risco geopolítico do Canadá. Anteriormente, quase 100% do gás natural do Canadá
cerca de 8,6 bilhões de pés cúbicos por dia, fluía pelos gasodutos dos Estados Unidos. Quando Washington impôs uma tarifa de importação de 10% sobre o gás canadense, os preços de venda nos Estados Unidos dispararam e muitos contratos foram paralisados. Agora, com mais de 170 viagens diretas para a Ásia cada ano, o Canadá não é mais refém de gasodutos ou tarifas e recebe notas máximas dos compradores do leste por estabilidade e preços competitivos. Desafios permanecem. A expansão para 28 milhões de toneladas requer dezenas de bilhões em novo capital, juntamente com regulamentações ambientais e altos custos de construção no norte da Colômbia Britânica. No entanto, graças aos incentivos provinciais em impostos de carbono e vendas, juntamente com os compromissos de parceria indígena com a comunidade Aisla, o caminho do Canadá para conquistar o mercado de GNL da Ásia está se ampliando. Enquanto os navios da LNG Canadá continuam chegando a Yokohama, Busan e Singapura, a questão não é apenas se o Canadá pode sustentar esse crescimento, mas também se essa mudança estratégica despertará Washington, ou se acenderá uma nova rodada de guerra tarifária entre Estados Unidos e Canadá. Em conclusão, a decisão do Canadá de cortar os laços com os Estados Unidos e girar para a Ásia é muito mais do que um único carregamento de GNL. Marca um passo fundamental na jornada da nação da folha de bordo em direção à independência energética. Ao libertar-se dos gasodutos e das pressões tarifárias, o Canadá traçou um novo rumo que expande sua influência geopolítica e cimenta seu papel no mapa global de energia. No entanto, a história está longe de terminar. A fase 2 do projeto, visando ambiciosamente 28 milhões de toneladas por ano, será o teste final. Será que o Canadá conseguirá manter o ímpeto contra gigantes estabelecidos como Catar, Estados Unidos e Austrália? Custos de capital maciços, rigorosos padrões ambientais e tributação de carbono são obstáculos formidáveis. O que você acha dessa medida ousada? O Canadá liderará o jogo global de GNL, ou será varrido pela concorrência acirrada? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.